alterações na Lei Maria da Penha. Precisamos pontuar que a justificativa do projeto de lei foi afastar argumentos judiciais que desprotegiam a mulher. A primeira acerca das medidas protetivas de urgência. Manteve-se o legitimado a conceder, que é o juiz, e os legitimados a representar, que era o Ministério Público e a própria vítima. A primeira coisa que ficou clara foi no parágrafo 6º que a medida protetiva de urgência independe de tipificação penal. A própria Lei Maria da Penha falava sobre a possibilidade de concessão de medidas protetivas no âmbito civil, mas os tribunais estavam interpretando de forma a exigir um tipo penal. A mulher narrava uma forma de violência do artigo 7º, mas se ela não estivesse tipificada, ela não tinha proteção da medida protetiva de urgência, como os exemplos que aplicam-se às escusas absolutórias do Código Penal. Deixo claro que, embora não exija uma tipificação penal, tem que demonstrar uma das formas de violência do artigo 7º. O parágrafo 4º deixa claro que o procedimento da medida protetiva de urgência deve ser simples e célere. Exige para sua concessão simplesmente um juízo de cognição sumária. Aqui deixo claro que esse juízo de cognição sumária, de acordo com o Código de Processo Civil, é uma ação do magistrado que não depende de esgotamento de prova. Ao meu ver, o artigo 19, parágrafo 4º, não estendeu a possibilidade do delegado de polícia conceder a medida protetiva de urgência. Ela continua limitada nos casos do artigo 12c. Isso porque o artigo 19 está dentro do procedimento judicial. Quem faz juízo de cognição sumária faz o juízo de cognição plena e essa pessoa só pode ser o juiz. O parágrafo 4º deu uma roupagem para a medida protetiva de urgência de um direito de petição da mulher. Isso porque, além das representações formais ao juízo, ele simplificou ao dizer que pode ser feito por mero depoimento em delegacia ou por alegações escritas. Ao meu ver, essas alegações escritas podem ser apresentadas em qualquer repartição pública ou meio que essa mulher conseguir para pedir ajuda, para pedir a medida protetiva. Obviamente, a própria Constituição Federal elenca personagens que devem fazer essa ponte para a prestação jurisdicional. Esses personagens, ao receber essas alegações escritas, devem conduzi-las ao juízo para a concessão de medida protetiva. São eles o próprio juiz, o Ministério Público, a Advocacia Pública e a Defensoria Pública. O mesmo dever e incumbência foi dado à Polícia Judiciária através da autoridade policial no parágrafo 4º, ao dizer do depoimento em delegacia. Entendo ainda que, por força do artigo 12c, de caráter complementar, em município que não for sede de comarca e não ter delegado disponível, essa incumbência também será transferida aos policiais em toda a sua totalidade. Por fim, o parágrafo 6º reclama um novo princípio: na dúvida, proteja a vítima. Isso porque a revogação de uma medida protetiva de urgência depende da prova da inexistência de risco. Não basta a prova de continuidade de risco, mas a mera dúvida se o risco ainda existe ou não vai autorizar que a medida protetiva continue em vigor. Por fim, o artigo 40A, que trará bastante discussão doutrinária e jurisprudencial. Isso porque eu entendo que ele afetou a competência para a aplicação da Lei Maria da Penha. A aplicação da Lei Maria da Penha era nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. Eu preciso repetir que o conceito de violência doméstica e familiar contra a mulher não foi alterado pelo artigo 40A. Até porque o artigo 40A está nas disposições finais de procedimento e o conceito de violência doméstica e familiar está no artigo 5º. A determinação de que um fato é violência doméstica e familiar depende de 4 requisitos. 3 deles de ordem objetiva: sujeito passivo mulher, sujeito ativo em uma das relações do artigo 5º e uma das formas de violência do artigo 7º. E um requisito subjetivo, que é a ação ou omissão baseada no gênero. Essa ação ou omissão baseada no gênero era o que os tribunais utilizavam como nexo causal para indeferir medidas protetivas ou para não aplicar a Lei Maria da Penha. Mas eu repito, esse conceito de violência doméstica e familiar não foi alterado. Quando eu precisar observar e classificar uma certa conduta, se é ou não violência doméstica e familiar, ainda é permitido ao judiciário, aos juízes, fazer a interpretação desse requisito subjetivo. Então, o que mudou? Houve uma ampliação dessa competência para a aplicação da Maria da Penha. Maria da Penha, como lei procedimental, não se confunde com violência doméstica. Ampliou para aplicar o procedimento, o regime jurídico da Lei Maria da Penha, aos casos em que estejam presentes os 3 requisitos objetivos, independentemente do requisito subjetivo. Exemplificando, em uma situação em que eu tenho um sujeito passivo mulher, sujeito ativo das relações do artigo 5º e uma violência do artigo 7º, comprovada que eu tenho uma ação ou omissão baseada no gênero, eu tenho violência doméstica familiar e eu tenho a aplicação da Maria da Penha. Em uma situação em que eu não comprovo que essa violência foi baseada no gênero, embora eu não tenha uma violência doméstica familiar, eu ainda aplico a Lei Maria da Penha. Não é a primeira vez que uma política criminal mais endurecida é utilizada por opção do legislador. A Lei de Crimes Hediondos fez a mesma opção. Basta cometer um dos crimes do rol que vai se aplicar um regime jurídico mais gravoso. E não cabe cláusula salvatória nos crimes hediondos. Entendo que o artigo 40A tem a mesma ressalva. Não cabe afastar a Lei Maria da Penha se presente os 3 requisitos objetivos. Causas de aumento e tipos penais com qualificadoras que envolvam a violência doméstica e familiar ainda dependem da presença do requisito subjetivo. Precisamos deixar claro que o regime jurídico, a Lei Maria da Penha como um todo, é um sistema de proteção à mulher e que nada tem a ver com perseguição dos seus possíveis autores, que podem ser homem, quanto pode ser mulher.